Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1153 do STF. E ele fala sobre vedação ao efeito confiscatório, limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. Então, aqui nós tivemos tese fixada. O que diz a tese? A tese diz o seguinte, está lá: até que seja editada a lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, ela vai limitar-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência, lá nos termos do artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9430 de 96. E esse dispositivo da reincidência foi incluído pela Lei 14.689 de 2023. E deve ser observado ainda o que consta lá do parágrafo 1º-C do mesmo artigo. E aí o resumo nos diz: as multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante chegue até 150% da dívida em caso de reincidência. Esse é o panorama que deve prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a matéria, nos termos do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, que seja apta a regulamentar o tema em todo o país. Então, perceba. Aí ele vem, essa lei, essa aplicabilidade, então não é só para a esfera federal. Se você for ler a lei, ela dá a entender que ela aplica só para a esfera federal, mas não é verdade. Tá? Então, o raciocínio aqui aplica-se na esfera estadual, por isso acaba também sendo importante para a magistratura estadual. Então vamos lá para a explicação do julgado e continua. Em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição, os percentuais máximos das multas qualificadas previstos na atual legislação federal, incluídos pela Lei 14.689 de 2023, foram adotados para efeito de repercussão geral até que sobrevenha a mencionada legislação complementar de caráter nacional, que é o que exige a própria Constituição, no artigo 146, inciso 3, a fim de serem observados por todos os entes da federação. E segue o julgado. Essa corte levou em consideração, em síntese, o quê? 1. Levou em consideração a multa tributária em termos técnicos, consistente em obrigação principal, ou seja, multa tributária é uma obrigação principal. Isso decorre da leitura do artigo 113, parágrafos 1º e 3º do CTN. O que mais foi considerado? As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio pressupõem a existência de comportamento doloso praticado pelo agente e por isso merece maior reprimenda. O que mais foi considerado para chegar a essa conclusão do julgado? O teto não pode ser baixo a ponto de não ter força de reprimir e de inibir os referidos comportamentos de agentes que atuam para infringir a lei, né? E não pode ser também alto a ponto de resultar em um efeito confiscatório. Então aí vemos razoabilidade. Outro ponto que a corte considerou: as limitações qualitativas e quantitativas às sanções tributárias deverão ser estabelecidas pelo legislador complementar, em norma geral, porque a Constituição exige isso. Artigo 146, inciso 3. À luz da razoabilidade e da proporcionalidade, essa legislação. Outro ponto considerado pela Corte: a disparidade de tratamentos nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, para não virar bagunça. Né? Cada ente, tanto de ente diferente que a gente tem, cada um definir a questão dessa multa tributária de uma forma, vai ficar uma bagunça. O outro ponto:
a impossibilidade de se afirmar que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender da unidade federativa envolvida. Então não dá para falar isso. Não dá para falar, para fins de fixação do teto, o máximo que pode ser cobrado, o título de multa, uma ofensa qualificada à legislação tributária para cada ente da federação envolvida. Tem ente que arrecada mais, tem ente que arrecada menos. Isso não é argumento. Tá? Eles falam na impossibilidade de se afirmar com certeza que para fixação do teto a ofensa qualificada às legislações tributárias é mais ou menos grave a depender da unidade federativa. Não dá para falar isso de forma objetiva. E nesse contexto, então, a sanção tributária deve ser graduada em razão da individualização da conduta do agente em cada caso concreto, respeitados os preceitos constitucionais e as normas gerais em matéria de legislação tributária constantes em lei complementar federal. Ademais, devem ser atendidas as hipóteses de não aplicação da multa qualificada, que estão lá no parágrafo 1º, letra C, do artigo 44 dessa lei 9430. Então isso aí é para aplicar para todo mundo. Só que o que acontece? Essa decisão é uma decisão muito forte e aí uma certa mudança de entendimento, não houve assim uma mudança de entendimento, mas houve uma fixação mais segura e concreta do entendimento. E quando isso acontece, geralmente as cortes superiores elas fazem a modulação dos efeitos. Né? E aí, inclusive, é a conclusão aqui do julgado. Fala assim, ó, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 863 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão a fim de que produza efeitos desde a edição da Lei 14.689 de 2023, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese aqui, né, fixada, ressalvados as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data. Os fatos geradores ocorridos até a referida data, em relação aos quais não haja pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Então, houve aí essa modulação, porque dá um impacto muito grande essa definição de limite de cobrança de multa tributária, porque é uma obrigação principal que pode gerar aí grandes transtornos para os devedores, inclusive nessas situações de comportamento doloso, né? Fraude, sonegação, conluio, certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro o julgado e vocês tenham entendido a importância dele para a magistratura estadual, tá? Em que pese, até o momento, está numa lei federal, certinho? Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir e até o próximo vídeo.